Bem-vindos à Infinity TV. Estamos começando agora mais um programa Brasil na Pauta, que tem por principais objetivos informar e esclarecer. Hoje nos dá uma grande satisfação, mais uma vez aqui, o doutor Carlos Eduardo Ciro de Araújo, juiz da Vara da Infância e Juventude de Serra Negra. Boa noite, doutor. Boa noite ao senhor, boa noite aos web telespectadores. Quero aproveitar já desde o início para agradecer a oportunidade de conversar com as pessoas. Doutor, antes de começar a pauta sobre a operação que foi realizada, eu gostaria que o senhor falasse sobre a escolha do cartaz feito pelas crianças que coíbe a venda de bebida alcoólica a menores. No primeiro semestre deste ano, com a parceria do CONSEG, nós estivemos em todas as escolas públicas e particulares de Serra Negra, levando uma mensagem contra as drogas e também abordando o assunto da bebida alcoólica para menores. Nessas conversas que tivemos com as crianças, nós acabamos criando uma espécie de um concurso. As escolas que foram visitadas, as crianças que conversaram, até outras que não tiveram oportunidade de participar, dentro das escolas foi feita uma escolha e cada escola encaminhou 2 trabalhos que foram escolhidos lá na escola. Uma comissão formada por pessoas de notável conhecimento na cidade de Serra Negra, o Dr. Rodrigo Cantadori, delegado de polícia, o Tenente Baus, comandante da Polícia Militar, a primeira-dama, a dona Zaira, o artista Marcelo Pitinini e também o professor Vitor do CNDCA. Eles escolheram os trabalhos, o vencedor, que é esse que o senhor tem aí, de uma menina de 10 anos, que estampou o cartaz. Porque essa campanha, nós até poderíamos pegar algum cartaz oficial, um cartaz que pode ser encontrado na internet dos órgãos governamentais e que nós poderíamos até aproveitá-lo. Todavia, nós temos a intenção de trazer as crianças para o nosso lado e para que elas compreendam a gravidade dessa questão. Por isso, nós achamos que se as crianças elaborassem o desenho, elas destacariam essa campanha. E foi escolhido esse cartaz e outros também foram escolhidos. Esse foi o primeiro colocado, o desenho que estampa o cartaz da campanha. Doutor, esse cartaz ele gerou uma ação, né? A repercussão dessa ação ela foi muito abrangente, já deu para o senhor fazer uma análise de onde essa campanha alcançou o resultado. O que ocorre é o seguinte: eu tenho uma preocupação muito grande com a questão das drogas. E quando eu digo drogas, eu estou abarcando tudo. A minha experiência diária na Vara da Infância, ela me assusta muito no sentido de que eu vejo que um número muito grande de jovens estão consumindo cocaína, maconha e sobretudo crack. E há também um grande consumo de bebida alcoólica. Muitos especialistas sustentam, e parece com razão, que normalmente a bebida alcoólica é a porta de entrada para o consumo das drogas ilícitas, tanto para maiores como para menores. Porque é um pouco contraditório essa questão da bebida que provoca, quando é ingerida em excesso, tantos problemas, acidentes e tudo mais, e as pessoas terem possibilidade de comprar e as drogas ilícitas, a maconha, a cocaína, não ter. E as crianças, os adolescentes, eles não estão ainda preparados psicologicamente para fazer essa opção, na minha opinião. Eu quero dizer o seguinte: um jovem de 20, de 30, uma pessoa de 35 anos, ela tem melhores condições de fazer as opções do que uma criança de 12, de 11. Então nós temos que tentar evitar o consumo precoce de bebida alcoólica. Não só por conta dos problemas de saúde, que pode gerar alcoolismo, mas porque, segundo trabalhos científicos, ele é a porta de entrada para as drogas ilícitas. É como se fosse uma linha, o jovem ele rompe aquela linha, ou seja, ele não pode beber, ele começa a beber e chega uma hora que ele não sabe mais onde está a linha, e aí ele começa a consumir as outras bebidas. O problema é gravíssimo e eu fico muito triste quando eu percebo que a sociedade não se atentou para a gravidade do problema. Na verdade, as pessoas elas se preocupam com a questão das drogas quando esse problema
afeta diretamente elas. Quando chega em casa. E normalmente chega pela porta da frente, por meio do filho. Como eu já disse na outra oportunidade, já disse várias vezes, a polícia, a polícia, o Ministério Público e o Poder Judiciário, nós estamos enxugando o gelo no que toca ao combate das drogas ilícitas. A quantidade de apreensões, ontem até eu estava conversando com o Dr. Leonardo, que é o promotor, para o senhor ter uma ideia, 90% das pessoas que estão presas na minha vara são por conta de droga. Nós temos um ou outro caso de roubo, um caso de furto de um furtador reincidente, muito reincidente, que já praticou, mas 80, 90% dos presos são por conta de droga. Isso é uma coisa que nunca ocorreu. Parece uma epidemia? Uma epidemia. E nós estamos percebendo essa epidemia, e o que eu percebo é o seguinte: depois que a mãe e o pai constatam esse problema em casa, a situação pode já estar muito à frente, há uma situação de desespero, o jovem pode já ser um dependente químico. E como nós estamos, porque a função, isso é importante ressaltar, a função primordial da polícia, do Ministério Público e do Poder Judiciário é uma função basicamente repressiva nesse assunto. Só há intervenção da polícia, do Ministério Público e do Poder Judiciário quando ocorreu o crime, o tráfico de entorpecentes, o porte de entorpecentes. Nós, que estamos nessa linha, que seria a última linha de combate a isso, nós estamos percebendo que o nosso trabalho, ele não está produzindo resultado. Manda para a cadeia um traficante, outro substitui. Então nós temos que fazer uma campanha de prevenção. Lá no fórum, e essa é a obrigação nossa, é a repressão, que tem seus limites, estrutura. Nós temos um limite de policiais militares na cidade, de policiais civis, o senhor sabe muito bem disso, a falta de estrutura, a falta de elemento humano para as duas polícias, é uma dificuldade grande isso. Então nós temos que, como nós estamos percebendo que nós estamos enxugando o gelo lá naquela ponta, nós temos que fazer alguma coisa para evitar esse problema. E aí a prevenção. Nesse primeiro semestre agora de 2011, eu percorri todas as escolas, aproximadamente 1.300 crianças ouviram a mensagem. Agora, no primeiro semestre de 2012, eu voltarei a essas escolas, mas para conversar com outras crianças. E no segundo semestre de 2012, eu voltarei a essas escolas para conversar com aquelas crianças que eu conversei no primeiro semestre de 2011, com a intenção de reforçar essa mensagem. Às vezes eu fico bastante frustrado, por exemplo, quando eu trato da questão da bebida alcoólica. Quando eu chego em casa, ligo a televisão, eu vejo propaganda de bebida alcoólica. E eu vejo lá a Paris Hilton, eu vejo lá aquelas propagandas sempre com moças muito bonitas, e eu fico até me perguntando que eu estou quase que numa concorrência desleal. Porque vai lá o juiz falar para o menor que ele não pode beber, que isso pode fazer mal, pode induzi-lo depois às outras drogas, e aí quando essa criança, esse menino, por exemplo, o menino, à tarde ele ouve o juiz, vai lá de terno falar, ele não pode beber, aí ele chega em casa, liga a televisão, qual que é a imagem que é vinculada? O moço que tem várias moças bonitas ao lado, normalmente de biquíni, é o rapaz que está bebendo. Aí a minha mensagem, ela praticamente é aniquilada por isso daí. É muito difícil. Aproveitando o gancho que o senhor nos deu sobre... eu gostaria que o senhor ratificasse uma informação já dita no programa anterior, quando nós falamos que a bebida alcoólica é uma droga lícita para maiores de idade. Para maiores de idade. Isso é importante ressaltar. Nesse cartaz foi transcrito o artigo 243 do ECA, que está aqui, que prevê o crime para fornecer. E aliás é importante ressaltar mais uma vez que o seguinte: o artigo ele não distingue a pessoa que forneceu a bebida alcoólica. O que significa isso? Se um pai fornecer bebida alcoólica para o filho, um avô, um parente, um amigo, ele pratica o crime. Muitos falam vender, não vendiu. Não, o artigo fala gratuitamente. Então, qualquer pessoa que fornecer bebida alcoólica, e aí não adianta, porque muitos acham que isso, não deveria ser crime, só se vender, o pai tem opção. Essa discussão deve ser travada no Congresso Nacional. Existe um artigo do ECA que prevê isso, de modo que o pai, a mãe, enfim, um amigo que servir bebida alcoólica para o menor, está em curso no artigo 243 do ECA. O grande problema é justamente a questão cultural.
Nós lançamos essa campanha no dia 26 de agosto desse ano. Passado um mês, eu entrei em contato com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a Guarda e com o Conselho Tutelar. Por quê? Porque foram indicados os telefones para fazer denúncia de quando um jovem estiver bebendo, um menor estiver bebendo. Sabe quantas denúncias foram feitas? Nenhuma. Aí o senhor poderia dizer, mas a pessoa ela tem medo, receio. Ontem eu conversava com o Tenente Barros e no mês de setembro de 2011, a Polícia Militar de Serra Negra recebeu 8 denúncias anônimas contra traficantes. Eu tenho o direito de concluir que uma pessoa ela teria um receio muito maior de fazer uma denúncia contra o traficante do que simplesmente informar que talvez um menor esteja consumindo bebida alcoólica em determinado local. Na Polícia Civil também não houve, na Guarda também não houve denúncias em relação a isso. Eu não acredito e tenho certeza absoluta, tanto que no dia que nós fizemos a fiscalização nós constatamos que os menores bebem, consomem bebida alcoólica. Aí o senhor me pergunta, mas e por que não denunciam? As pessoas não denunciam, na meu modo de ver, por uma questão cultural. Não há no Brasil uma preocupação em relação a isso. Na verdade, essa preocupação, ela só cresce, ela só toma um certo vulto quando acontece um caso trágico. Há um tempo atrás, eu fui convidado para participar de uma reunião do CONSEG. E foi formada a mesa. A dona Margarida, que é uma assistente social que trata de um assunto interessantíssimo, que é a síndrome de dependência alcoólica fetal, ela foi falar sobre essa síndrome. Havia 8 pessoas na mesa que estava presidindo os trabalhos. O senhor sabe quantas pessoas estavam na plateia? 3. Eu até disse, olha, eu acho que infelizmente essas reuniões do CONSEG atrairão um público muito grande se nós tivermos uma onda de violência grave aqui em Serra Negra. Aí eu perguntei, nós vamos precisar chegar a essa situação para que as pessoas fiquem preocupadas com esse assunto? É a mesma coisa em relação ao consumo de bebida alcoólica por menor. É uma questão cultural. Quando eu converso com meu pai, ele é de uma época diferente, ele não vê essa questão como uma questão relevante. Porque o meu avô provavelmente entendia que não havia problema nenhum, ele havia em relação... Só que o mundo vai evoluindo. Outro dia, coisas que nós nunca poderíamos imaginar que não ocorreriam agora, mas ocorriam no passado. Antigamente, a escravidão, as pessoas achavam que era correto aquilo, e outras coisas mais, mas a cidade vai evoluindo. Quero crer que um dia nós cheguemos a uma época em que as pessoas verificam, olha, realmente com a evolução do tempo, nós chegamos a verificar que esse é um assunto sério, um assunto grave. Quero crer que isso ocorra sem a necessidade de que ocorra uma tragédia. Ou seja, infelizmente, talvez as pessoas fiquem preocupadas com esse assunto, um dia que um jovem aqui em Serra Negra perda a vida num coma alcoólico, por exemplo. Mas será que precisa chegar a isso? Espero que não. Então nós temos que tratar a causa, evitar as consequências disso. Doutor, nós sabemos que a maioria dos comerciantes conscientes, eles não vendem bebida para menores de idade. E, infelizmente, nós sabemos que alguns poucos o fazem. Tá? Difícil controlar e difícil fiscalizar. Porém, nós sabemos também que muitos maiores compram a bebida alcoólica para depois entregar ao menor. Como o poder, o judiciário ou a polícia judiciária qual ação seria a melhor, a correta para coibir esse tipo de ação? O senhor sabe que Serra Negra, desde 2008, aliás, é uma lei de autoria do vereador Marcos Testa. Em 2008, quando ele era presidente da Câmara, ele foi autor dessa lei que foi aprovada. O doutor Paulo Scachetti era o prefeito, ele que sancionou a lei, salvo o melhor juízo, e o atual prefeito Bimbo, ele regulamentou essa lei. Serra Negra tem uma lei muito parecida com a de Amparo. Essa lei de Serra Negra, se um comerciante, por exemplo, vender a bebida alcoólica para um menor, ele sofre sanções. Uma multa, e lá tem o valor da multa. Aí na hipótese de reincidência, uma outra sanção,
e pode chegar até a suspensão de fornecimento de bebida alcoólica, a proibição de se vender bebida alcoólica por um período e até a cassação do alvará. Houve essa fiscalização que nós fizemos aí, que nós acompanhamos. Realmente, dois menores foram surpreendidos num determinado estabelecimento comercial. A prefeitura vai ser informada, porque foi instaurado um procedimento policial para se apurar, para tentar chegar à pessoa que deu para esses dois menores a bebida alcoólica. Eu conversei com os dois menores na ocasião e eles, evidentemente, que não informam quem entregou para eles. Mas há uma investigação em curso e tudo mais. Esse procedimento também, cópias desse procedimento, serão encaminhados para a prefeitura adotar as medidas que ela entender conveniente. Eu não posso interferir na prefeitura no sentido de aplicar essa ou aquela sanção, enfim, isso é uma questão privativa da prefeitura. No que toca ao aspecto criminal, há a investigação que está sendo feita pela Polícia Civil. Existe agora, todos devem estar acompanhando, o governador Geraldo Alckmin, ele está muito preocupado com essa questão. E a Assembleia aprovou uma lei, agora durante um mês haverá apenas fiscalização, mas depois começarão as autuações. E essa lei estadual, salvo o melhor juízo, é muito mais rigorosa do que a lei de Serra Negra. Pela seguinte razão, como o senhor bem disse, a maioria dos comerciantes são conscientes. Então o comerciante ele realmente não vende a bebida em regra para o menor. Só que é o maior que compra e entrega para o menor. Esse normalmente é o procedimento. Agora, por essa lei, se o menor estiver dentro do estabelecimento comercial, ainda que não tenha ele comprado a cerveja, por exemplo. Que não seja uma ação direta. Que não seja uma ação direta, mas ele está dentro do estabelecimento e ele está bebendo, o estabelecimento terá responsabilidade. Então, é uma lei mais rigorosa. O governador Geraldo Alckmin determinou que a Polícia Militar participe das fiscalizações, porque é uma coisa seguinte, um dos telefones que tem aí é o 181, que é o Disque Denúncia. Eu tive a oportunidade de acompanhar uma palestra de um dos criadores do Disque Denúncia, que é o Zeca Borges, do Rio de Janeiro. Ele disse uma coisa que eu nunca vou me esquecer. Ele disse o seguinte, que é impossível, e eu acho que é lugar nenhum do mundo, mas sobretudo no Brasil, nós colocarmos um policial em cada esquina. Isso é impraticável. Impraticável. Porém, em cada esquina, em cada lugar, tem um cidadão. O que eu quero dizer com isso? Essa fiscalização que foi feita no dia 30 de setembro, ela envolveu um número muito grande de pessoas. Então, os policiais militares, por exemplo, que participaram, eles estavam na folga deles. A folga foi cortada, ou seja, eles foram prejudicados. Na Polícia Civil, a mesma coisa. Na Guarda, a mesma coisa. Os conselheiros, todos os conselheiros foram lá. O que eu quero dizer é o seguinte, que nós não temos estrutura humana para realizar algo desse tipo todo dia ou toda semana. Porque quando nós vamos fazer uma questão dessa, imagine, se nós vamos a um bar, rapidamente os outros ficam sabendo. Então, há necessidade de que cheguem e dividam, né? Que vão para vários lugares. Nós precisamos de estrutura humana. Não há essa estrutura humana. Por isso que essa fiscalização ela não pode ser realizada, infelizmente, como nós gostaríamos que fosse. Todavia, todo dia, agora, nesse momento, uma viatura da Polícia Militar está andando pelas ruas aqui de Serra Negra. Tem uma viatura da Guarda. O que o cidadão pode fazer? Por favor, quando você estiver na rua, constatar, suspeitar que uma pessoa que está consumindo, aparentemente pode ser menor, liga no 90 da polícia, por exemplo. Olha, eu tenho uma suspeita. A polícia, nós conversamos, a Polícia Militar é uma grande parceira. A Polícia Militar vai ao local e vai verificar. Por exemplo, o dia que nós fizemos a fiscalização, foi até uma coisa engraçada, nós entramos em vários lugares e quando entrávamos, olhávamos o jovem e íamos conversar com o jovem. Aí, a grande parte, até algumas moças ficaram satisfeitas de serem confundidas com menores, até porque mostraram RG, eram maiores, mas aparentavam ser menores, ficaram até felizes. E isso é uma situação que a pessoa, nós vamos lá, por gentileza, a senhora aparenta ser menor, por gentileza, o RG, por exemplo, o RG, o senhor é maior. Nós estamos aqui numa campanha de conscientização, nós afixamos cartazes em vários lugares, fazer um trabalho de conscientização das pessoas. No caso dos menores que nós localizamos bebida alcoólica, eram menores e foram encaminhados para a delegacia de polícia. Nesse caso, aproveitando,
a explanação do senhor, o cidadão que se depara com o menor, porque nós temos um problema, não só em Serra Negra, como em várias cidades, são esses estabelecimentos que colocam mesas na calçada. Tá? O senhor entende que eles colocando essas mesas na calçada, usando espaço que é público, inclusive, tá? Eles se eximem da responsabilidade do menor consumir o álcool ali naquela mesa que está em espaço público? Eu não vou entrar em discussão acerca da questão da utilização do espaço público, a questão da prefeitura, enfim, do Ministério Público. Sim, tá, mas a prefeitura autorizou. Em relação à questão, sim, pela lei, a lei estadual, ela prevê que se numa mesa, por exemplo, a mesa do estabelecimento X está fixado sobre a calçada e há lá o menor consumidor alcoólica, aquele bar será responsabilizado. Ela é mais rigorosa, repito, do que a lei municipal. A lei municipal ela tem uma leitura, o tipo, né, a maneira que está escrito lá, ela não permite concluir que o fato de estar lá dentro por si só autoriza a autuação, a necessidade de uma controvérsia. Mas isso vai ser suprido agora com a lei estadual. E a lei municipal ela já é uma lei avançada. É aquela questão, né? As coisas no Brasil elas vão evoluindo. O Brasil é uma democracia nova ainda, elas vão evoluindo, não talvez com a rapidez que fosse necessária, mas elas vão evoluindo. Na sua opinião, de quem de fato é a responsabilidade sobre o menor consumir a bebida alcoólica? Eu sei que é difícil, é uma pergunta complexa, né? Mas na sua opinião, como pai, não como juiz, como cidadão. Olha, eu vou dizer uma coisa. Porque muitos, eu acho assim, o Estado, ele não tem condições de criar as pessoas. A obrigação de criar um filho é do pai e da mãe. Essa é a obrigação. E não há um manual para criar um filho e uma filha. Não há um manual. Mas existem algumas regras que, se forem seguidas, vão criar provavelmente um menor infrator e um criminoso. No futuro, no mínimo, um cidadão desonesto, um cidadão que venha a prejudicar a sociedade e venha prejudicar o vizinho. Muitos pais fazem tudo direitinho, mas como a vida é muito complexa, até coisas, às vezes o ambiente acaba transformando o filho, a amizade. Nessa questão de drogas, vários especialistas dizem uma maneira do pai saber se o filho dele provavelmente está ou não usando drogas é ver as companhias do filho. Se os amigos do filho estiverem usando droga, é difícil ele não estar, porque para ser aceito naquele grupo, ele precisa ter as características daquele grupo. E uma das características, nesse caso específico, é usar droga. De modo que, a princípio, o pai ele tem uma responsabilidade, é a obrigação do pai. Eu até outro dia estava conversando com um advogado já com mais de 80 anos, e eu perguntei a ele, porque o filho dele fazia aniversário, se o filho dele gostava de beber. Porque, para às vezes, presentear, encaminhar um uísque, por exemplo, é bom, é fácil presentear uma pessoa de mais idade com um uísque ou com um vinho. E aí ele contou uma história que eu nunca vou me esquecer. Ele disse o seguinte: quando ele era pequeno, o menino era pequeno, esse advogado que fazia aniversário, ele estava, o pai, com outros amigos bebendo uísque. E o menino era pequeno e se interessou pelo uísque. Se interessou, achou bonito, parecia guaraná. E aí o menino pequeno pediu para o pai para experimentar. A mãe, não, de jeito nenhum. O pai, esse advogado experiente antigo, falou: não, mas ele vai odiar, não tem problema nenhum, vai odiar. Isso na década de 70, quando sequer era crime. Aí o pai cedeu para o filho gostou. Sabe o que o pai fez? Nunca mais bebeu uísque. Esse é o correto. Ele renunciou a uma coisa que era agradável, que não era ilícito, que não era imoral, que não é nada, que uma coisa absolutamente não havia excesso, nada, para não atrapalhar a vida, para não atrapalhar o filho. O jovem, quando ele sai para a rua, o pai ele fica com o coração na mão. Por mais que ele induque e tudo mais, ele tem fatores externos, ambiente e tudo mais. Eu acho que no caso do jovem que está consumindo bebida alcoólica, a princípio a responsabilidade é do pai. Mas, a partir de agora, o comerciante vai ter muita responsabilidade. Aliás, eu estive até num estabelecimento comercial conhecido aqui
nessa fiscalização, e eu me recordo que nós chegamos, havia 6 jovens numa mesa, e não dava para ver o que eles estavam consumindo. Quando eu desci da viatura, eu fui na direção deles. Havia 6 latinhas de Coca-Cola. Eu, um pouco desconfiado, em razão da profissão de juiz, da coisa que a gente vê no fórum, eu ainda tomei a cautela de sentir 2 latinhas por amostragem e era um Coca-Cola mesmo, não era? Então vejam só, por exemplo, os pais desses meninos estão de parabéns. Você sabe o que me preocupa? Vou ser muito franco, agora com o juiz. Muitos pais, eles terceirizam a responsabilidade. Mas isso é antigo, né? Desde a Eva, né? Me irrita. Porque, na verdade, uma vez eu vou contar uma coisa para o senhor, não sei se eu deveria falar, mas vou falar. Houve uma festa do peão aqui em Serra Negra, não me recordo que ano que foi. E um grupo musical famoso se apresentou. E foi numa quinta-feira. Aí, na sexta-feira, uma senhora, muito mal educada, ligou no fórum reclamando que no dia seguinte o número de pessoas que foram às escolas era muito pequena. Então, houve o show do grupo musical famoso na quinta, e na sexta, no período da manhã, houve um grande número de faltas nas escolas de Serra Negra. E ela ligou no fórum reclamando de mim, porque eu dei o alvará, e o meu alvará fala só, o alvará é só a partir dos 16 anos, desacompanhado, né? Porque acompanhado, aí já não tem essa limitação. Eu disse para ela, minha senhora, a minha filha foi na escola hoje. Mas o pai é que tem que ver isso. Se a faltar um dia não dá para caracterizar a evasão escolar. Quando há evasão escolar, até o crime de abandono intelectual, aí sim é um problema. Agora, se ela terceirizar para o Estado a culpa, porque no dia seguinte ao show as crianças não foram, e a responsabilidade o Estado não fez as crianças. É o pai e a mãe que fez as crianças. Não. Qual que é a responsabilidade do Estado? A responsabilidade do Estado é a cultura, agora, a saúde. Se o pai, aí é uma questão interna de cada um. Agora ela vai terceirizar, porque há uma outra coisa também. O Estado é uma espécie, tudo que faz errado, tudo que acontece errado é o Estado. É mais fácil terceirizar. O Estado não tem rosto. O Estado não vota. Então tudo é mais fácil responsabilizar o Estado. Eu assisti aqui uma entrevista dada pelo Dr. Elias Jorge, ex-prefeito de Serra Negra, e ele falou uma grande verdade, essa questão de responsabilizar, assumir tudo para o Estado. E as pessoas com isso, elas se omitem, ficam tranquilos. O Estado tem suas responsabilidades, tem que fazer coisa. Mas esse é um exemplo, por exemplo, claro. Com certeza. Doutor, eu vou pedir sua licença, vou chamar nossos comerciais. Em 3 minutos, continuamos. Voltamos já, gente. Sabe como o Greenpeace está no seu dia? Cuidando para os alimentos transgênicos serem rotulados. Sabia que eles são cheios de agrotóxicos? Para sugerir soluções para as mudanças do clima que andam dando susto por aí. E pesquisando políticas energéticas menos poluentes, como a eólica e a solar. Para você saber se a carne que consome está desmatando a Amazônia. Para cuidar que milhares de espécies não sumam dos mares. Nem da sua mesa. Informe-se, participe, colabore. Greenpeace.org.br. No lugar de qual dos dois você quer estar? Drogas destroem você e o seu futuro. Kissed you goodbye at the airport, held you so close to me, I said, so here we are now, and I can't stop from crying, Lily. And you said, hey, hey, ho, you know this is the way to go. You will forget about me when I'm on that plane, forget about me when I'm on that plane. Tonight, 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 I wanna be with you tonight, 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 I wanna be with you tonight.
importante do que como sua marca vai ser mostrada é onde ela irá ser mostrada. A interatividade e a massividade da internet possibilitam que sua marca viaje pelo mundo inteiro, indo de encontro com um universo sem limites, onde milhões de pessoas estão conectadas esperando para ver o que você tem a oferecer. E você, vai continuar fora desta? Entre em contato conosco e confie nos nossos preços. É muito mais barato do que você imagina. Não viva do passado, anuncie na Infinity TV. Tem como ajudar só pôr a sacola aqui dentro? Pô, o cara ficou de ajudar lá. As pessoas são muito inconscientes. Ô, querido, por favor, o rapaz ficou lá de ajudar aí. Não... Tá sozinho aí? É. Vamos fechar só essa parte aqui, Dal? Pô, velho, você tá de tiração comigo, né, mano? Que isso, cara? Tá de brincadeira comigo, mano? Ah, mas o que tá aí? Vamos ter respeito com o negócio? Você tá me tirando? Olá, e voltamos para o segundo bloco do programa Brasil na Pauta. Hoje com o Dr. Carlos Eduardo Cílios de Araújo, juiz da Vara da Infância da Comarca de Serra Negra. Doutor, como foi planejada a iniciativa e a operação realizada semanas atrás, da operação que nós vamos mostrar a seguir? Justamente nesse aspecto. Nós fizemos no dia 26 de agosto de 2011, foi lançada essa campanha, nós caminhamos aqui pelo centro de Serra Negra, várias pessoas, várias crianças, professores, educadores, advogados, policiais, nós tivemos até a presença do desembargador Ricardo Tocunduva, que também esteve conosco, o senhor prefeito municipal, vereadores, enfim, várias lideranças locais. Qual que é o objetivo? Afixar os cartazes e conscientizar as pessoas que os cidadãos precisam ser nossos parceiros no combate desse mal. Passou um mês e não houve nenhuma denúncia. E nós imaginávamos que fosse haver uma enxurrada de denúncias. Nossa, mas Deus do céu, o que está acontecendo? Então nós precisamos reafirmar esse compromisso com as pessoas, nós precisamos divulgar essa questão. E aí nós estudamos, olha, nós precisamos verificar, fiscalizar para ver isso. E aproveitar também para conscientizar. O dia que nós estávamos caminhando aqui pela Praça João Zelante, afixando os cartazes, eu me recordo de uma coisa que é sintomática. Uma senhora se aproximou da Vera, investigadora de polícia, e perguntou para a Vera, mas Vera, o que está acontecendo? Quem que vocês vão prender? A Vera, investigadora, não, nós vamos prender ninguém, nós estamos fazendo uma campanha contra o consumo de bebida alcoólica. Sabe qual foi a resposta que essa senhora deu? Ah, eu pensei que fosse uma coisa importante. Ela disse isso, essa senhora. Não, a Vera contou para nós depois. Lamentável. Isso é sintomático. O que essa cidadã pensa, uma infinidade de pessoas pensam. Para que as pessoas entendam um pouco a seriedade, né, do assunto, eu acredito, doutor, que uma imagem valha mais do que 1.500 palavras. Eu vou pedir para o Chicão rodar o primeiro vídeo, que é justamente a preleção e a preparação da operação no fórum. Podemos ver as imagens? Lógico, lógico. Por favor, Chicão. Chegar em princípio, a polícia militar na frente, a polícia civil atrás, aí os outros órgãos, a guarda municipal. Porque aí é onde tem O Tribunal do Júri do Fórum. do Júri, né? Tribunal do Júri. E aí nós temos o Tenente Barros explicando o padrão de conduta. Aí temos A guarda, o doutor Fabrício lá ao fundo, os conselheiros tutelares, os policiais militares, guardas, policiais civis, funcionários do fórum, as pessoas Veja a quantidade de gente mobilizada. Não há uma imagem, mas, por exemplo, no estacionamento do fórum havia um monte de viaturas. Não é uma coisa fácil de operacionalizar, porque a estrutura do Estado é muito pequena, a estrutura humana. Aí nós temos o doutor Rodrigo, né? O doutor Rodrigo está ali atrás, agora eu estou conversando com eles. Justamente nesse sentido de conscientizar, de mostrar para os policiais, para os guardas, para os conselheiros, da importância do assunto. Agora, se tiver alguma suspeita por mais, mas a ideia é
Imagina o tempo de dedicação, de preparação e a quantidade de pessoas. Nós temos o Dr. Leonardo, promotor, que está com uma camisa branca ao fundo, de gravata, também, quer dizer, todas as instituições envolvidas. E a senhora ainda acha que não é importante? Oi? E a senhora ainda acha que não é importante? Então, aí sabe a senhorinha está equivocada. Aí, essa senhora, ela vai dar importância para esse caso, se infelizmente na família dela aconteceu uma tragédia. Mas aí eu pergunto, precisa acontecer essa tragédia para ela dar importância? As pessoas não podem colaborar? As denúncias são anônimas. Não vai, o menor, ele não vai ser prejudicado, ele menor. Aliás, ele é vítima. Ele é vítima. Quando eu conversei com os 2 menores que estavam consumindo alcoólica, eles estavam um pouco assustados. Eu disse justamente a eles: vocês aqui, a princípio, são vítimas. Vocês não estão cometendo um ato infracional, cometeu um crime maior que passou a bebida para vocês. E nesta fiscalização, porque é até importante ressaltar uma coisa, que os juízes mais antigos, alguns juízes mais conservadores, eles acham que o juiz de direito não deve nunca acompanhar uma fiscalização dessa. O argumento deles é um argumento juridicamente sólido, no seguinte sentido: a função do juiz é primordialmente julgar processos. Não é a função do juiz, na visão desses juízes, sair do fórum e participar, acompanhar a polícia, o Ministério Público nesta campanha, ainda que ela tenha caráter de conscientização. Porque nós vamos, eu acho que, mostrar uma imagem que foi no primeiro local que nós fomos, em que eu conversei com todos os presentes que estavam no bar, expliquei a eles por que nós estávamos lá e até afixamos um cartaz. Então também tem esse lado da Constituição. Eu acho que o juiz, em 2011 já, nós precisamos sair e conversar com a comunidade. Eu não posso participar dessa fiscalização todas as vezes por uma razão muito simples. Serra Negra tem 2 varas. O Dr. Fabrício participou, que é o ilustre juiz da primeira vara, mas infelizmente ele está se promovendo para Campinas, infelizmente para nós, felizmente para ele. Ele está no sentido de que ele está galgando na carreira do judiciário. O Dr. Fabrício participou também. Mas veja, por exemplo, houve 2 jovens maiores que foram detidos com entorpecente. Eu não fui testemunha porque na hora que eles foram detidos eu estava dentro do bar. Mas se eu fosse, eu a princípio não poderia julgar esse caso. Como nós temos só 2 juízes, teria que ir para o Dr. Fabrício. Ele vai embora, depois foi acompanhar a fiscalização, porque ele vai para Campinas virar um outro lugar dele. Mas isso faz, o que isso mostra? Que a princípio não é obrigação do juiz acompanhar essa fiscalização, porque isso pode depois processualmente dificultar o andamento do processo. Se fosse eu o único juiz aqui da comarca, só seria eu que ia julgar o caso. Todavia, havia necessidade de participar justamente pela conscientização e no sentido também de apoiar policiais militares, policiais civis, guardas, que estavam lá perdendo uma folga. Eles estavam perdendo uma folga, os policiais militares que foram, os policiais civis, eles eram, a princípio, estar de folga, porque todo mundo sabe que há um número reduzido de policiais na cidade, nós precisamos de mais policiais. E os policiais, eles têm as escalas, eles trabalham 24 por 48, então para participar, para a polícia militar, para a polícia civil, para a guarda conseguir levar lá 6, 7, 8, é um sacrifício muito grande. As escalas dos policiais fica toda comprometida. Por isso que não dá para fazer isso toda hora. É difícil. Mas, todo momento, 24 horas por dia, tem uma viatura da Polícia Militar, ao menos, uma viatura da Guarda, circulando pelas ruas da cidade e podem ser acionados pelo cidadão. O cidadão viu, não precisa discretamente, ou um telefone tão público. Simples. Liga, fala, dá para dar uma olhadinha para ver se é menor, parece ser menor. Aí o policial militar vai lá, evidente, se não tiver empenhado em uma outra ocorrência, mas ele vai lá. Mas é aquela questão, se nós não tivermos o apoio da sociedade, esse projeto é morto. Doutor, esse projeto é morto. Eu quero aproveitar para também valorizar e deixar bem claro quais participaram, né? Como surgiu essa primeira conversação para se desenvolver essa operação e, efetivamente, quais órgãos participaram? Justamente a ideia de fazer, porque isso é importante ressaltar, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda são parceiros, o Conselho Tutelar, o CONSEG,
o Ministério Público são nossos parceiros. E o que a gente faz? Desde o dia 26 de agosto, eu solicitei, porque eu não sou chefe da Polícia Militar nem da Polícia Civil, é o governador do Estado. Eu solicitei o empenho das polícias, da guarda, no sentido de verificar essa situação do consumo de bebida alcoólica. E a polícia precisa da denúncia, ela precisa ser ajudada pelo cidadão. Sem isso nós não vamos conseguir nada. E aí eu fui informado que ninguém denuncia. Um mês, esses telefones que estão aí não são para enfeite. E ninguém denuncia. Eu falei, mas Deus do céu, o que está acontecendo? Nós precisamos fazer alguma coisa, estamos quase com um ato de desespero. Senão nós estamos... Aí surgiu essa ideia, vamos fazer uma visita. Mas essa visita não pode ser, ela precisa, eu sinceramente sou uma pessoa caseira, eu no máximo vou a um restaurante, uma pizzaria, tenho 2 filhos, minha esposa, sou canadense, então eu não sou assim, como diria, eu não sou assim da noite, assim, eu não sei o nome que se diz aí, baladeiro. Não sou então eu não tenho muita noção, há 20 anos atrás até poderia, mas lá em Casa Branca, não aqui, né, eu não conheço a noite de Serra Negra, porque eu não frequento a noite nenhuma, fico em casa quietinho com a minha família. Aí busca informação aqui, busca informação ali, e eu não tenho, o senhor é oficial do Exército, o Tenente Barros, o doutor Rodrigo, os senhores têm essa experiência policial, eu não tenho essa experiência, então eu preciso conversar com o doutor Rodrigo, o Tenente Barros, o Bocato, para ter informações sobre isso. A grande verdade, fazer isso daí? Doutor. Tanto que eu tinha uma ideia, eu e o Marcos, meu direto escrevente, eu e o doutor Fabrício, nós tínhamos uma ideia, que depois a Polícia Militar e a Polícia Civil mostrou que, sob o ponto de vista de estratégia, estava equivocada. E aí nós fizemos isso, com a Polícia Militar, a Polícia Civil, fizemos uma reunião antes, no dia anterior, para fixar determinadas... Por exemplo, inicialmente nós iríamos num determinado bar localizado na zona rural. Só que nós tivemos a informação que o bar fechou mais cedo. Não é que tenha vazado de informação, de jeito nenhum, não é que isso. É porque mudou, parece que aquele bar, isso foi porque um menor infrator, num processo da vara da infância, fez uma denúncia sobre aquele local. Aliás, eu até requisitei a instauração de inquérito policial, está investigando porque o menor disse, o menino drogado, está internado na Fundação Casa, que naquele local ele consome bebida alcoólica e ele fez outras denúncias sobre esse local. Então, inicialmente, nós íamos a esse local, só que tivemos a informação de que o movimento estava bem baixo e que já tinha fechado um determinado horário. Aí, na hora, por orientação da Polícia Militar e da Polícia Civil, nós fomos para outro local. Foi nesse que eu acho que vai passar a imagem, o primeiro que chegou, na zona rural. Nós podemos passar o Chicão, ele vai passar, mas eu queria salientar, doutor, que as pessoas não sabem ou não têm ideia. 50% das ações da Polícia Civil e Polícia Militar são baseadas em informações. Informações anônimas, telefônicas. Isso e é o cidadão tentando colaborar. É o cidadão que está... Aí, quando nós estamos chegando, salvo engano, tem 2 bares, tem um aqui na também, estrada. Esse já está a caminho, exatamente, são imaginadas todas as viaturas. Pode ficar? Melhor você ficar aqui mesmo, fica que atrás. está indo para o... Aí para ver como que é importante a experiência policial. Quando nós chegamos nesse primeiro local, em que foram 2 jovens maiores detidos com droga e 2 menores dirigindo uma motocicleta, parece-me que a numeração raspada, nesse local, quando nós já estávamos fora da viatura, não dá para ver a imagem, 2 motocicletas vinham em sentido contrário e, ao verificarem a movimentação, fugiram as motocicletas. Certo. Aqui está aqui. Mas a operação conjunta ela é muito boa nesse sentido. E uma coisa sem perder o foco, abrange. Porque o foco o inicial era esse, era a conscientização e, em seguida, o combate ao consumo de bebida alcoólica. Esse era o foco principal. Mas pela presença ostensiva da polícia, outras pessoas foram detidas também por outros fatos. Porque quando a polícia civil militar ela se depara com o delito em andamento, ela não pode... Não, tem que agir. Prevaricar. Não pode. Ela tem por obrigação, né? Veja, isso é na zona rural. Esse é zona rural, né, doutor? E isso, informações que a polícia nos passou. É um trabalho de inteligência da polícia.
E aqui foi que a moto foi apreendida, né, doutor? Na verdade, os dois menores passaram bem na hora que nós estávamos lá. Como que foi planejada a abordagem, doutor? Aí a questão da abordagem é da Polícia Militar, né? A Polícia Militar, a Polícia Civil e a Guarda, com a experiência deles, essa experiência extraordinária e nunca dispensável deles, no sentido de verificar essa situação, porque eles estão na rua. Em tese, um criminoso que estava se preparando para praticar um crime poderia estar num local desse, poderia estar armado e tudo mais, então haveria tanto que a Polícia Militar tem uma preocupação com isso. Eu entendo que é um risco, doutor. Senhor veja, duas pessoas que estavam em motos vindo no sentido do Salto 1, no sentido contrário, como se estivessem vindo para a Serra Negra, ao verificarem a movimentação, fugiram provavelmente por uma questão de trânsito, mas pode ser por uma outra questão também. Então, falta de habilitação, moto sem documento, droga, podiam estar armados, enfim, exatamente, um monte de coisa. E por isso poderiam estar a caminho para a delinquência. A delinquência. Com certeza, né? E eu procurei conversar com todas as pessoas, no sentido de trazê-las para que elas passem a ser, para que o cidadão passe a ser um parceiro nesse problema grave. Afixamos os cartazes aí nos bares. Que é exatamente esse cartaz. Esse cartaz. Esse mesmo feito cartaz. Por uma criança de 10 anos. Aquela ideia da situação bucólica, inocente da zona rural acabou, né? Infelizmente. Infelizmente acabou. Né? Eu vejo lá na Vara da Infância vários problemas com jovens, consumo de droga, até o crack chegou na zona rural. Aí a apreensão, ali mostrou uma apreensão de droga. E aí foi a moto que foi apreendida. Essa moto que era irregular, que tinha placa de uma... Isso, havia uma numeração raspada, foram todos levados para a delegacia, os menores, e para verificar a moto ela não batia, né? Aí eles estavam lá, os menores eles não falavam coisa com coisa, cada um deu uma versão diferente para esses fatos. E aí a equipe já começou a se dividir, porque duas equipes tiveram que ir para a delegacia, com a ocorrência dos menores e com a moto, e com a ocorrência dos maiores, de modo que cada local que passávamos e que tinha uma ocorrência, a equipe diminuía. Não, mas é interessante que, além do principal objetivo, que é a conscientização, o combate às drogas lícitas, entre aspas, também... Lícita para maiores. Para maiores, né? Também pôde-se fazer apreensão, você vê como uma operação importantíssima, doutor. A polícia é importante, foi a primeira vez que eu acompanhei como juiz da Vara da Infância em razão da campanha do consumo de bebida alcoólica. Como eu disse, é controvertido na magistratura, no Poder Judiciário, não é uma atividade que não está isenta de censura. Essa do juiz comparecer. Como eu disse já, os mais antigos entendem que isso é um absurdo. O juiz tem que ficar no fórum, não tem nada que fazer, isso não é atribuição dele. Em razão da campanha que nós deflagramos junto com o CONSEG, com os educadores, e em razão da falta de denúncias, é um gesto quase que de desesperador, de tentar trazer o cidadão, porque depois há uma repercussão, e essa repercussão é positiva, no sentido das pessoas entenderem o problema da situação e resolverem colaborar. O doutor Elia Jorge, quando ele esteve aqui no programa dele, ele disse uma coisa, ele se lembrou do Kennedy, quando ele disse mais ou menos, não digam o que os Estados Unidos podem fazer por vocês, mas o que vocês podem fazer pelos Estados Unidos. E eu digo mais ou menos isso aqui, no sentido de que façam alguma coisa para ajudar o Estado, no sentido de informar, ligar para a Polícia Militar verificar a situação. Nós lá nos Estados Unidos, por exemplo, eu nunca estive lá, mas quem esteve sempre fala, há uma cultura de não se servir bebida alcoólica para menor, que é uma coisa que impressiona as pessoas, muito grande mesmo. Nós não podemos tentar importar, a gente importa às vezes tantas coisas que não são boas, né? Não poderíamos tentar importar uma coisa positiva dessa?
O cidadão tem a vida inteira depois para beber. Hoje a média de idade do Brasil está aumentando muito. Ele tem, aguarda até os 18 anos. Tem a hora certa. Até agora, aí depois faz tudo, mas aguarda, não faça a coisa, não tenha o consumo precoce de bebida alcoólica. E isso daí é difícil, porque numa das escolas que eu fui, uma criança fez uma pergunta para mim, foi a única pergunta que eu na hora não consegui responder. Não deu pra... Aí eu tive que invocar um pouco as minhas lembranças de advogado para tentar contornar a situação sem mentir, que é o seguinte: a criança perguntou para mim, mas por que maconha não pode e bebida pode? Tinha acontecido na semana que antecedeu a minha visita nessa escola um caso de um jovem que era maior, que bebeu e dirigindo um veículo matou acho que 3 pessoas, e a menina de 11 anos me perguntou isso. E eu dei uma resposta, falei, porque a lei permite o consumo de bebida alcoólica por maiores e não permite o consumo de maconha. Essa foi a resposta que eu dei para ela. Mas depois, na hora, a criança, a gente fica surpreendido com a pergunta da criança, né? Depois, pensando, podia responder uma hipocrisia, porque não faz tanto mal, enfim. Mas a criança me perguntou isso e seguramente a resposta é que ela não gostou muito, não. E os donos dos estabelecimentos, eles cooperam, eles entendem, ajudam? Cooperam. Num caso específico, e eu como não tenho rabo preso com ninguém, eu falo porque eu achei estranho o comportamento de um proprietário. Aliás, por coincidência, nesse local houve dos 2 menores que estavam bebendo, né? Ele, na hora que veio, ele já foi terceirizar a responsabilidade. Não para pai, mas para outro local. Não porque lá. Eu já fiquei com um pouco o pé atrás. Por que ele quer nos tirar daqui? Por que ele não quer que nós olhemos aqui? E foi lá que nós encontramos 2 adolescentes. Ontem no fórum, e eu vou determinar a instauração de inquérito policial para apurar isso, um jovem estava sendo acusado, um menor de 17 anos, acusado de tráfico de entorpecentes. Coincidentemente, nesse mesmo local desse bar que nós fomos, a testemunha, o menino, ou já o maior, disse, eu comprei 6 pedras de crack desse menor, paguei R$60, R$10 por cada pedra, dentro do banheiro desse estabelecimento, e me informaram que lá havia. Então eu vou encaminhar toda essa coisa para a polícia investigar, porque eu achei muito estranho essa conduta, porque em regra todos os comerciantes, nós estivemos em lugares mais simples, lugares mais sofisticados no sentido financeiro, todos foram muito solícitos. Esse que foi, não, mas lá, e foi bem no lugar dele que nós encontramos. Eu vou dizer uma coisa, eu sempre falo isso para os comerciantes, o dinheiro que eles eventualmente ganham porque o menor está bebendo não compensa a multa e as consequências que eles podem sofrer por conta disso. Com certeza. Quando na questão, por exemplo, haverá um baile na cidade, enfim, haverá um evento, um show musical. Normalmente os organizadores do evento solicitam alvará para a infância. Lá tem um protocolo. O que ele precisa cumprir para que eu possa conceder alvará para menores desacompanhados, que é o que o artigo 149 do ECA fala. Às vezes, muitos falam, mas não é tanta coisa que eu preciso que eu acho que não compensa, e acabam não pedindo, e aí a gente informa o Conselho Tutelar para fiscalizar, para evitar o ingresso de menores desacompanhados, né? Fazendo uma análise dessa operação, doutor, qual foi o resultado que o senhor conseguiu? Eu particularmente tive um prazer enorme de estar ao lado dos policiais, ao lado dos guardas, ao lado dos conselheiros, ao lado dos integrantes do CONSEG, nesse sentido, porque eu senti, isso é uma coisa gratificante, eu senti que eles estavam lá, todos, como eu disse, né, deveriam estar em casa, no recesso do lar, estavam lá trabalhando, não ganham nada para isso, mas eu senti que eles têm noção da importância do que estavam fazendo. Isso é uma coisa muito gratificante.
Uma outra coisa é aquilo que eu percebo, há necessidade de nós aproveitarmos os instrumentos de comunicação com a sociedade para ampliar essa mensagem. Eu sei que a concorrência é desleal, a concorrência é difícil. Com alguns pais, com a publicidade, que incute no jovem que o bom, o bonito é aquele que está com a bebida alcoólica, enfim. Eu sei que é uma concorrência desleal, porque nós temos a parceria dos meios de comunicação aqui de Serra Negra, eu agradeço publicamente todos, para que essa mensagem chegue. Há muitas críticas mesmo, porque essa questão da bebida alcoólica é uma questão cultural. O meu pai, por exemplo, eu falo, porque eu discuto com ele esse assunto, ele é uma pessoa resistente em relação a isso. Ele tem 71 anos, e eu acho que isso é reflexo de muitas pessoas que pensam como ele, que acham que há coisas muito mais importantes para serem vistas. Eu reconheço que a Polícia Militar, por exemplo, poderia estar empenhada em uma outra coisa, um combate de um outro tipo de crime, mas havia necessidade de nós fazermos uma fiscalização conjunta e, sobretudo, que isso tivesse um efeito pedagógico. Mas é obrigação do Estado. No sentido de fazer isso, no sentido de mostrar para as pessoas, porque, repito, sem a colaboração da sociedade, essa campanha ela é absolutamente um Todos fracasso. nós somos responsáveis, doutor. Nós, os meios de comunicação, a sociedade organizada como um todo, o dono do bar, o taxista, o vereador, eu, o apresentador, o Chicão, o técnico, o Marcão, o escrevente, o juiz. O objetivo, é preciso a visão de conjunto. A visão de conjunto, porque o trabalho é prevenção. Todas essas coisas trágicas que acontecem, jovens que estão na droga, que bebem, que sofrem problemas de saúde, tudo isso é consequência. Nós temos que fazer a prevenção, levar a mensagem, conversar. Não é, às vezes, incompreendido, as pessoas não compreendem, às vezes as pessoas sentem agredidas. As pessoas só acreditam quando vem o efeito. Quando nós estamos aqui discutindo a causa, parece uma briga em glória, uma batalha em glória, sabe? Mas eu não desisto. E eu sei que o senhor também não. Nós vamos só continuar fazendo esse trabalho. Agora nós faremos, eu solicitei à polícia que faça uma outra fiscalização, porque a polícia toda hora basta ser acionada, mas eu solicitei que seja feita uma outra fiscalização em outro dia, em outro horário, porque são informações. A polícia é uma grande parceira, os policiais brasileiros são verdadeiros heróis. Eles não têm um salário digno e eles têm uma inteligência, uma perspicácia muito grande. Então há trabalhos, tanto que na hora que nós estávamos lá, olha aqui, o policial vai lá, pode ter, sabe? Eles colaboram, eles tentam ajudar. Por isso que tem que agradecer a colaboração de todas as pessoas que participaram e pedir para o cidadão ajudar. Se o cidadão não ajudar, infelizmente vai ser um fracasso. É difícil, né? Aí o que vai acontecer? Aí um dia que tiver... Só que tem um detalhe também. Lá naquela obra do Inferno de Dante, que ele fala dos estágios do inferno, e lá o quinto do inferno é reservado para os omissos, né? O defeito da omissão é reservado pode acontecer, pelo menos a única coisa que eu acho que nós vamos garantir é que para o quinto dos infernos não vamos. Com certeza. Porque está tentando fazer alguma coisa, agora o cidadão tem que ver, né? Tem que ver. Tem que colaborar. Doutor, nessa operação houve a apreensão de um menor, né? Quais medidas? Na verdade foram levados 4 menores para a delegacia. 2 deles estavam consumindo bebida alcoólica, conforme eles depois confessaram na delegacia de polícia. Foi instaurado um inquérito policial. Por que foi instaurado um inquérito policial? Porque tem um artigo 243 do ECA, que justamente fala... tem a pena de 2 a 4 anos de detenção, que é o que está previsto no ECA. Então, houve um crime, a bebida foi levada para a delegacia, é a materialidade, e a Polícia Civil, a Polícia Judiciária, né, eles vão investigar para tentar chegar ao autor do responsável por esse crime. Outros 2 adolescentes foram detidos lá naquele primeiro local, porque estavam dirigindo sem habilitação, é óbvio que são menores, e porque a motocicleta estava com problemas de identificação
sei se vai chegar a dar o crime de falsidade, enfim, da adulteração. Isso vai ser também investigado pela polícia civil. E houve 2 maiores que foram detidos com droga, a imagem até mostra um frasconete de cocaína, que foram detidos aí, também a Polícia Judiciária, foram adotadas as medidas. Nós visitamos aproximadamente 8 estabelecimentos, em locais diferentes da cidade. Nós somos totalmente um local oposto ao outro, e o que eu percebi é que naquele dia, não sei especificamente, parece-me que à noite, assim se poderia dizer pelo que eu vi, não estava com muitas pessoas, tanto que o último lugar que nós fomos havia pouquíssimas pessoas lá, e então não havia tanta gente assim. Nós começamos por volta de 10 horas e invadimos aí, fomos até ganharam a noite. Ganhamos a noite. Mas agora eu solicitei à polícia, né? Que o verbo solicitar. Eu não sou chefe da polícia, então eu solicito, que as pessoas entendam, né? Essas coisas. Eu integro o Poder Judiciário, não sou do Poder Executivo. Eu solicitei à polícia que elabore uma nova fiscalização, agora em um horário diferente, porque aquela questão de informações até que nós colhemos na própria conversa com o cidadão que estava no bar. Pessoas que começam a entender dessa preocupação e que vêm falar, olha, doutor, por que não, no dia tal, sugestões locais. Então isso é uma forma de participar. É uma forma interessantíssima de participar. E até pelas informações, essa próxima reclamará até um efetivo maior. É provável que até haja necessidade de viaturas de outro local, de outra cidade. Nós temos mais um vídeo? Não, já. Tá. Eu não tinha certeza se haviam passado os 3 ou não, mas muito bom. O assunto drogas foi abordado naquela outra entrevista que nós fizemos. Daquele momento para cá, no sentido de prevenção, mudou alguma coisa, melhorou, ou estamos O que eu percebo é o seguinte: eu tenho um prazer enorme de conversar com as crianças. Não é que eu seja pessimista em relação ao adolescente, mas eu acho que a mensagem que nós levamos a uma criança de 11, 10, 12 anos, a possibilidade dessa semente crescer, dessa semente prosperar, dessa semente produzir um fruto extraordinário, é muito maior do que no adolescente. E uma coisa importante, nós não estamos trabalhando para 1, 2, 3 anos, nós estamos trabalhando para 5, 6, 10 anos. Isso é importante ressaltar. Se há 10 anos, 15 anos, houvesse a preocupação que existe hoje, e não havia por várias razões, talvez nós conseguíssemos salvar alguém. O trabalho é a médio e longo prazos, não a curto prazo. Curto prazo é tentar com essa questão do consumo de bebida alcoólica, mas o ideal é que nós evitemos que o menor tenha contato com isso. Aqueles 2 que foram encontrados no local, num determinado estabelecimento, o ideal era que eles não tivessem tido aquilo lá. É a prevenção, porque a repressão, ela chegou ela não tem como ser mais rigorosa, porque o efetivo policial é reduzido. Isso é importante o cidadão saber. O número de policiais militares que andam por Serra Negra seguramente está aquém daquele que seria necessário. Você sabe, eu acredito que muitos traficantes ou aviõezinhos, eu não sei o nome técnico agora, não é desse pessoal que vem para Serra Negra, Amparo, Lindóia, essas cidades menores, eu acredito que eles venham traficar em função do baixo efetivo da polícia. Por exemplo, vou dar um exemplo claro. Eles têm uma certa explosão de caixa eletrônico. Não houve nenhum em Amparo. Tem um efetivo maior, doutor. É um efetivo maior. Se a guarda em Amparo, ela é fortemente armada. E ela é dinâmica. Quando eu era juiz em Amparo, salvo o melhor juízo, nós tínhamos lá reuniões mensais com a polícia, com a guarda, com o Ministério Público, circulavam em Amparo 4 viaturas da Polícia Militar, 4 ou 3 viaturas da Polícia Militar e o mesmo número da guarda. Então nós temos em torno de 6 ou 8 viaturas, isso de acordo com o turno, o horário. Vejam só,
se fossem porque essas quadrilhas são bastante articuladas, são muito fortemente armadas. Imagine se eles fossem explodir um banco na Rua 13 em Amparo, por exemplo. A possibilidade da polícia efetuar um cerco, porque tem efetivo para fazê-lo, e a possibilidade até de confronto. Agora em Amparo, 100%. à noite, quantas viaturas circulam? Os policiais são extremamente esforçados. Os policiais são heróis, porque se eles cruzam com 20 criminosos armados com um fuzil, o que vai acontecer? Vão ser exterminados. Vão morrer. Não é verdade? Então, morrerão todos. A falta de estrutura policial, de efetivo humano, é uma coisa muito séria, muito grave. Por isso que eu falo, puxa, para colocar lá 8 policiais militares, 6 policiais militares, a dificuldade. O tenente básico vai ficar cabelo branco, porque ele tem que cortar a folga de um, remanejar a folga de outro. O cobertor é curto. E para fazer uma fiscalização com essa magnitude, ele precisa de um monte de coisa. Com certeza, é muito difícil. Doutor, a luta continua. A luta continua e ela só será vitoriosa se a sociedade ajudar. Se a sociedade não ajudar, não adianta. Agora nós teremos o Carnaval. O Carnaval é uma época muito complicada. Nós tivemos aqui até na outra oportunidade, até apresentamos uma sugestão que talvez acabaria diminuindo os problemas, não aniquilando todos eles, mas enfim, é uma época terrível. E aí no Carnaval, quando aparece, mas parece que é tudo, né? Parece que é uma bagunça geral, quase que incontrolável. Não, parece que o estado de espírito muda, doutor. É uma coisa, às vezes eu falo, é quase utopia, é quase utopia achar que vai conseguir alguma coisa no Carnaval. Talvez seja verdade, não sei. Mas enfim. Mas é preciso tentar. Então, tentar lutar. O que os policiais ficam muito frustrados também. Porque eles percebem essa situação. As pessoas parecem que ficam mais agitadas, enfim. Está chegando ao fim o nosso tempo, doutor. Até passamos 10 minutos. Olha que beleza, sinal que foi muito bom, sinal que foi excelente. O que eu quero pedir para o senhor? Se o senhor deixasse uma mensagem, principalmente para os comerciantes, né? E principalmente no assunto álcool. O senhor podia nos fazer essa gentileza? Com o maior prazer. Eu tenho absoluta certeza que a maioria dos comerciantes, eles são pessoas sérias, corretas, são pais de família e vão, de todas as maneiras, colaborar com essa campanha. Vão ser nossos parceiros. Porém, se também não forem nossos parceiros, vão acabar naturalmente sofrendo as consequências tanto da lei municipal como da lei estadual, que, repito, é muito mais rigorosa. Sob o ponto de vista de custo-benefício, do ponto de vista econômico, eu não posso acreditar que compense por um comerciante que um menor esteja bebendo dentro do seu estabelecimento. O valor, eu não acredito que o valor da bebida seja um valor muito grande para o lucro do comerciante em relação ao menor exclusivamente, não em relação ao maior, mas em relação ao menor. Não vale a pena correr o risco. Eu tenho certeza que a maioria dos comerciantes, nós até pedimos para a Associação Comercial distribuir esses cartazes. Aliás, a lei municipal, não é comerciante quando coloca esse cartaz, ele não faz porque ele está sendo consciente, ele faz porque ele é obrigado, porque a lei municipal exige. Isso é importante ressaltar. No dia em que nós estávamos fazendo uma fixação de cartazes, uma pessoa perguntou, mas e se o comerciante não concordar? Eu falei, nós vamos pedir. Se ele não negar, aí nós vamos exigir. Pedir por educação, pedir porque nós queremos que ele seja nosso parceiro. Uma cortesia. Se eu quero que o senhor seja meu parceiro, eu vou chegar de maneira muito educada. E aí, havendo a reciprocidade, a educação subsistirá. Se não houver a reciprocidade, aí, como diz o comandante da rota, a pegada é outra. Sim, aí veio a chibata da lei. É o instrumento forte da lei. É o instrumento forte da lei, que é a polícia. Na verdade, a polícia, ela é a força coercitiva do Estado. Com certeza. Doutor, nós gostamos muito, eu fiquei impressionado até com o slogan que a menina escreveu nesse cartaz, né? Beber não é troféu para ninguém. Eu achei isso fantástico. Na verdade, no dia em que foi lançado, aliás, estava no fórum agora, para que local que foi, senhor Marcos, agora?
vai para o Paço Municipal. Esse é o cartaz vencedor, mas há outros cartazes, mais de 15 cartazes, que foram feitos pelas crianças, lindos também. Aliás, no dia da campanha, nós entregamos para cada criança, cujo trabalho foi levado para essa comissão, formada por 5 pessoas, eles receberam uma camiseta no qual estava estampado o desenho que eles fizeram. Então, por exemplo, a primeira colocada, que é uma menina talentosa, ela recebeu uma camiseta com esse desenho. O segundo colocado, que também recebeu de acordo com o seu desenho. Muito bom. Doutor, nós agradecemos demais a sua presença, esperamos contar com a sua visita novamente numa outra oportunidade, sempre tratando desses assuntos que, na verdade, são de interesse de todos, de toda a sociedade, né? Não é interesse só do juiz, só do delegado, só da polícia militar, não, é interesse geral, gente. Aqui nós estamos falando do nosso futuro, o futuro das nossas crianças, dos nossos adolescentes, que vão comandar esse país lá na frente, doutor. Isso que é importante. Eu quero agradecer a Infinity TV. O senhor foi convidado também. Nós tivemos um plano de comunicação antes da operação. Mas na próxima lá estaremos. Porque nós somos parceiros para tudo. Com certeza. Na hora todos aqueles que estão junto conosco, que estão nos auxiliando, o senhor, o Jornal Serrano, o blog do Dr. Lauro Correia e outras pessoas que também, todos são parceiros nesse sentido. Isso é uma questão apartidária, é uma questão maior que deve envolver toda a sociedade, independente da coloração política. Isso não tem relevância nenhuma. O importante é nós tentarmos de alguma maneira evitar que uma tragédia ou muitas tragédias ocorram. Eu não quero que ocorra aqui em Serra Negra o que já ocorre na Cracolândia, em São Paulo. Horror. Um bando de zumbis, verdadeiramente zumbis, andando pela rua, sem eira, sem beira, com o olhar disperso, perdido. Pessoas... É muito triste. É uma coisa muito triste, isso daí é uma coisa... E o que ocorre? Me deprime. Não adianta nós colocarmos isso embaixo do tapete. Isso é um problema. É pior. Outro dia a Folha de São Paulo publicou uma foto na capa que provocou muita controvérsia. Um homem de terno e gravata comprando crack na Cracolândia. Isso é um absurdo. Um homem de terno, um terno elegante, uma gravata bonita, ele comprando crack na Cracolândia. Provocou muita controvérsia essa foto da Folha de São Paulo, que estampou a manchete da Folha de São Paulo. Isso é um sinal muito grave, porque se ele de terno e gravata, pressupõe que tem emprego, um monte de... Ele não estaria de terno e gravata se tivesse... Imagine os outros, então. Nós não podemos deixar surgir uma Cracolândia. E o consumo de bebida alcoólica por menor é não único. É uma porta. É uma das portas. Se nós lutarmos aqui, tentarmos lutar ali, quem sabe a gente evita uma tragédia dessa. Não, com certeza. Doutor, e aqui estaremos. E eu agradeço. Conte com a nossa parceria sempre. Amigos da Infinity TV, uma boa noite, foi um prazer muito grande tê-los conosco. Até o próximo programa e fiquem com Deus.